A gente já sabe, já aprendeu, sente que essa eleição ela está marcada pela polarização. E uma polarização radical, como poucas vezes a gente viu, talvez nunca. Não dá para saber, para medir, né? Polarização não é a escala Richter, né? Tipo terremoto. Mas é uma polarização radical. Em 89 a gente teve algo parecido, mas está mais sério. E um dos grandes problemas da polarização é que ela produz uma nuvem que fica na frente das pessoas, uma neblina, né? E que coloca os desafios do Brasil num segundo plano. E coloca em primeiro plano os candidatos. Coloca em primeiro plano o que os apoiadores de A entendem que A tem de virtude e que B tem de defeito. E o contrário também. E com base em quê? Com base em lista de projetos bacanas, olha, vamos fazer isso. Não. Não é isso. As discussões são travadas na esfera emocional, né? Do amor, do ódio, quantas e quantas histórias a gente conhece de briga familiar, discussão pelo WhatsApp, briga no ambiente de trabalho, tudo por causa da política. Mas não a política com P maiúsculo, mas assim, o ódio do outro, né? A aversão ao outro, aquilo que afasta, não aquilo que junta, que é o sentimento de brasilidade, a necessidade da gente mudar a realidade brasileira. Muita gente que está ouvindo, né, até pode achar, olha, a gente está discutindo, né? Eu estou preocupado com a economia, e claro que todo mundo está. Eu estou preocupado com a educação, estou vendo o que está acontecendo com os meus filhos, estou vendo o que está acontecendo comigo na escola, estou preocupado com a saúde, com a violência, então todo mundo está preocupado quando sair de casa, mas o que tem que ser feito de concreto? O que o meu candidato propõe de concreto? Meu candidato a presidente, meu candidato ao governador. Eu estou em busca do quê? Né? De que forma eu quero que o problema seja resolvido? Eu não sei, mas eu queria ouvir dos candidatos, mas eu estou cobrando dos candidatos, né? E os candidatos, percebendo esse clima de fla-flu, eles exploram o ambiente de guerra, essa conflagração, né? E em vez de discutir os problemas e desafios brasileiros, eles se sentem desobrigados de fazer isso, ignoram a necessidade de apresentar soluções concretas e eles concentram as energias para atacar o outro lado. E aí pode acontecer o quê? Exatamente o que está acontecendo. A gente está, como disse a Débora Alfano, o ano está passando, né, Débora? Nós já estamos já estamos no 30 de junho, portanto já estamos em julho, né? Estamos em julho. E até agora é um grande mistério o plano de governo dos candidatos. O que o Bolsonaro vai fazer no segundo governo, né? O que o Lula vai fazer se for eleito? Ninguém sabe. Uma hora você fala, saiu o plano de governo do Lula, ele falou que ia rever a reforma trabalhista, daí ficou chato, então não vamos mais rever, vamos revisar, agora não vamos mais revisar, vamos revisitar. O Bolsonaro, 4 anos, não privatizou um carrinho de sorvete, agora vai privatizar um monte de coisa. Privatizou, vai. A Eletrobras agora na reta final, ponto. Mas qual é a política propriamente do governo, né, de governo dos candidatos com chance? Os nanicos não importa muito nesse momento. É na linha vota em mim porque eu sou o avanço, não, se quer retrocesso, vota no outro. E o Brasil real, né, aquele que a gente tem que transformar, aquele que a gente tem que melhorar na educação, na saúde, vai ficando para trás. E eu vou citar um exemplo concreto, mas concreto mesmo. Leva concreto, leva tijolo, leva areia, leva ferro, leva aço, que é infraestrutura. Não dá para um país crescer sem energia, sem saneamento, sem investimento em ferrovia, rodovia, hidrovia. A gente fala que a gente é um país rodoviário, a gente é, mas vai olhar as estradas brasileiras para ver se a gente é rodoviário. A gente é buracoviário. Buracoviário. Estamos longe de ter uma estrutura de rodovia compatível com o fato da gente ser um país rodoviário.
É inacreditável. 12% de rodovias pavimentadas no Brasil. 76% de rodovias pavimentadas nos Estados Unidos. É uma coisa inacreditável, né? Então, falta muito para a gente ser aquilo que a gente acha que é o país rodoviário. Ferrovia, uma piada, né? Completamente piada. A gente tem 4 quilômetros de ferrovia para cada 1.000 quilômetros quadrados de território. O Japão tem 40 vezes, né? Aliás, 40, tem 10 vezes mais. Um negócio absurdo. Pega saneamento básico. Os americanos estão preocupados, sabe, Débora? Eles chegaram à conclusão de que tem 2 milhões de americanos sem acesso à água potável e esgotamento sanitário. Um número, 2 milhões, é gente pra caramba, né? Pois no Brasil a gente tem 35 milhões de pessoas sem água e 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. Você fala, olha a distância que a gente está de qualquer país admirável. Ainda pegando os Estados Unidos, né? Eles têm 5 mil aeroportos públicos. A gente tem menos de 700. E o território americano é um pouco maior do que o nosso, né? A gente tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, eles têm 9.800, 9.600, sei lá. Não é que eles têm 6 vezes mais, certo? Eles têm 5 mil aeroportos. 5 mil. Nós temos 700. Sem contar os privados, tá? Que aí nós vamos para coisa de 2 mil, nós vamos para coisa de quase 20 mil. É um negócio absurdo. E a gente, portanto, não tem as coisas. E o que a gente tem está velho. Mas muito velho. Entre 30 e 40 anos, o principal da infraestrutura brasileira. Com um investimento em manutenção patético. Tanto que a gente dá notícia, não de inauguração de obras de infraestrutura, mas de destruição de obras, né? É a ponte que cai, é um pedaço de pista que desaba, é a obra que está sendo feita que cai antes de acabar. Quer dizer, não é que a gente dá a imagem, agora o governador inaugurou, agora o presidente inaugurou, agora o prefeito inaugurou. Não. A gente está dizendo, e agora a obra inaugurada caiu. 30, 40 anos. Você tem que investir uma grana todo ano em manutenção. E é caro, é dinheiro pesado, mas a gente não tem. Não tem. A gente não põe. Se tem ou não tem, nós não estamos discutindo, se quer sabemos. Para atingir um patamar satisfatório, razoável, satisfatório, a gente teria que dobrar, talvez triplicar o volume de investimento em infraestrutura. Não estamos falando de 10%, 20%. Nós estamos falando em dobrar, triplicar. A gente investe 1,5% do PIB em infraestrutura. Para a gente morrer de inveja, a Índia e a China investem 6%. 4 vezes mais. Se a gente dobrasse, não é nem triplicar, dobrar, mas que é muito, porque a gente está falando em centenas de bilhões. A gente poderia entrar para a lista dos 20 países com a melhor infraestrutura do mundo em anos de investimento, né? Pelo menos 10, 12, 15 anos. Que é muito pouco, porque a gente é uma das 10 maiores economias do mundo. Para você ter uma ideia, num estudo recente sobre competitividade, a gente apareceu em infraestrutura na posição 53. 53! Quantos países eram? 63. Infraestrutura, 53. Então, eu estou pegando infraestrutura, mas a gente poderia falar sobre educação e a gente vai falar, e já falou, e vai voltar a falar. Tem que falar sempre. Poderia falar sobre saúde. Poderia falar sobre investimento em segurança pública. Poderia falar em ciência e tecnologia, por exemplo. Poderia falar em cultura. É um espaço libertador, a cultura. Mas infraestrutura é o óbvio, porque se você não tem investimento em aeroporto, cidades distantes ficam distantes também dos centros para poder atrair show, por exemplo. Qual é o estímulo que você tem se você tem cidades? Pega o número de cidades no Brasil que tem metrô, acho que são 9. Todas as capitais brasileiras poderiam ter um metrô. Não tem um metrô.
Por que não tem o metrô? Porque não tem, mas poderia ter. Aí você pega rodovias duplicadas. Quantas cidades brasileiras importantes estão conectadas a outras cidades importantes por rodovia simples? Isso significa tensão para o motorista, tensão para o caminhoneiro, custo, porque ultrapassar é uma aventura, é um perigo, mais gasto de combustível, menos velocidade média, e tudo isso atrapalha. Aumenta o preço do tomate, pô. Então é um nó. A infraestrutura não é coisa de empresário, sabe? O empresário fica bravo. Claro que ele fica bravo. O industrial, o empresário da área de serviço, do agronegócio, evidente. Ele fica investindo em produtividade, consegue tirar uma saca de soja a um preço bacana e aí tem que entrar nesse planeta. Portos. Poucos portos. O Brasil tem poucos portos. O Brasil tem 100 e poucos portos, 175 portos. Os Estados Unidos tem quase 1000. Pô, mas você fala dos Estados Unidos, tá bom. Quer falar de quem? Do Uruguai? Quer falar do Chile? Quer comparar com um país mais pobre? A gente tem que comparar com um país semelhante, se for pensar em área, em idade. Só que nós fizemos algumas opções, eles fizeram outras opções. O fato é que se a gente continuar olhando para baixo, é o maior da América Latina. Pô, peraí, né? Ficar comparando com o Peru, com a Colômbia, com o Equador. E aí, olha lá, e cuidado que nessas comparações a gente perde, hein? A gente perde. Então, essa discussão que eu estou fazendo aqui, muito superficial, estamos conversando há alguns minutos, mas nem alguns segundos os candidatos dedicam para debater. Eles não estão falando, olha, não vota no outro, porque eu vou fazer 6 projetos de energia que vão transformar o Brasil. O consumo de energia per capita no Brasil é 1/7 do americano. No brasileiro consome 1/7 de energia per capita ano que o americano. Então o que o americano consome em menos de 2 meses, a gente leva 1 ano para consumir. Significa que a gente tem menos ponto de luz, significa que a gente tem um problema de energia. E se a gente começar a crescer, vai dar colapso, vai dar problema. Que tomara que a gente não cresça, veja só que torcida bizarra. Tomara que a gente não cresça muito, senão vai dar apagão. E é assim que todo mundo faz conta no Brasil. E cadê os candidatos falando dessas coisas concretas? Cadê eles pegando uma planilha Excel? Cadê eles pegando um pedaço de papel e descrevendo as razões pelas quais a gente tem que votar nele, além dele destruir o outro, além dele falar que o Brasil com ele vai ser melhor, mas melhor como, quanto, explica. Pega a infraestrutura, eu quero saber qual é a infraestrutura que o Lula defende, qual é a infraestrutura que o Bolsonaro defende. Bom, não vai dizer que defende uma infraestrutura com mais porto, hidrovia, ferrovia, aeroporto, porque isso eu também sei falar. Eu quero saber o seguinte, como a gente vai dobrar o investimento em infraestrutura? É isso, como vai dobrar? Como? Não o quê? O quê é fácil fazer. Vou fazer uma viagem para a Lua. Como? Então, é uma pena, julho chegando, e a gente ainda não tem as respostas para isso, porque a gente fica nesse clima de polarização. Então, o que eu proponho é a gente, ok, você quer o seu candidato, você odeia o outro candidato, tá tudo dentro do jogo, não tem problema nenhum. Até nos Estados Unidos, que tem infraestrutura, e lá eles reclamam porque não estão investindo o suficiente, tem fla-flu, tem um clima de polarização. Não tem problema nenhum, mas vamos cobrar as respostas para que o Brasil possa avançar. Vamos esperar sentado ou vamos para cima dos caras? Minha proposta é vamos para cima dos caras tentando entender o que eles vão fazer. Não podem fazer, a única coisa que eles fazem não pode ser fazer a gente de trouxa.